qual foi a repercussão que isso deu no congresso? Tinham alguns cirurgiões, assim, bastante impressionados com o benefício de ter atendido esse paciente nesse pós-operatório. Foram 2 casos que eu apresentei, na verdade. Um deles é quando acontece o fenômeno add-on, que é quando uma única curva é artrodesada, né, fusionada. Sim. E a outra curva, uma curva residual, que deveria ser flexível e ceder a essa curva que foi fusionada e voltar a recuperar o alinhamento, mas com isso tendo muito mais qualidade de vida o paciente, porque acaba que tem menos articulações fusionadas, né, instrumentadas, mas o desfecho não é esse e acaba, mesmo essa curva que era considerada residual, ela acaba por progredir. E aí esse é um caso de paciente de pós-operatório, não um pós-operatório imediato, um pós-operatório aí que leva no mínimo mais de 2 anos pra gente entender quando que essa curva se estruturou, que se beneficia muito de fisioterapia, porque o raciocínio segue sendo o mesmo, claro. Né? A gente segue tentando evitar que tenha uma revisão cirúrgica. Sim, que seria o pior quadro possível, né? Exato. E a outra questão, ela foi de atuação nossa, da fisioterapia no pós-operatório imediato, que foi um paciente, ele teve todos os desfechos dele ao longo do tratamento conservador não foram bons desfechos, ele acabou progredindo a ponto de operar. E durante o procedimento cirúrgico, ele teve uma condição também muito diferente, porque nem os cirurgiões esperavam, mas ele teve um pull-out da vértebra pela força de tração mecânica da haste. Então, ele saiu da cirurgia e no primeiro exame de imagem dele, a equipe, né, de cirurgia já tinha visto que a coluna estava fazendo uma listese posterior à vértebra, ele foi fusionado até L2, e aí acabou fazendo uma listese posterior, que num primeiro momento todo mundo imaginou que fosse evoluir de forma positiva e a coluna iria se acomodar, mas não foi o desfecho que aconteceu. Logo, imediatamente, o paciente já estava com uma proeminência posterior de tecidos moles, né, que era justamente a haste é de cobalto, então é uma instrumentação muito rígida e que acaba sendo soberana, às vezes, a força da coluna, a coluna não cede. E isso já era bastante visível nos tecidos moles. E esse foi um ponto em que a equipe toda parou, isso inclui fisioterapia, médico cirurgião, todo mundo. E a gente precisou atuar com fisioterapia através, de novo, de uma abordagem ativa, ou seja, o paciente tentava fazer uma correção que nesse caso específico favorecia ele a extensão da coluna, a anteversão pélvica, porque ele tinha espaço para isso, né? Ele não tinha instrumentação de L3 para baixo, então ele conseguia fazer esse movimento. E quando ele fazia esse movimento, melhorava bastante o pull-out dessa vértebra. Então, mesmo no pós-operatório imediato, o paciente continuou progredindo, ele continuou tendo essa expulsão da vértebra para posterior. E aí, quando nós iniciamos com a fisioterapia, o paciente ele já teria uma indicação de revisão cirúrgica, mas era inviável num paciente de 12 anos reintervir de novo num período muito curto de tempo. 12 anos, Tá. O paciente não tinha condições físicas, de saúde, para fazer um procedimento dessa magnitude. Então, ele ficou com a gente e aí, de forma brilhante, assim, nós conseguimos levar aí por 3 meses, nós estabilizamos essa progressão desse pull-out. Ele não progrediu mais do que ele havia progredido e ele conseguiu ter muito mais qualidade na revisão cirúrgica, justamente por esse... Então, eu te perguntei isso porque sempre que a gente vê profissionais que não estão 100% na academia, a gente tem uma visão diferente da prática, do dia a dia, do que tu não consegue no dia a dia te fixar 100% em literatura, 100% em ciência. É impossível. Não importa, tipo, se tu tem algum caso, que nem tu acabou de citar, que tu não vai ter literatura para encontrar. E quando tu citou dos cirurgiões, por que eles acharam fantástico? Porque eles são da prática. Dificilmente, tipo assim, o médico que está na academia, que
ele tem a prática. E a maioria dos médicos que vão nesse tipo de congresso são o pessoal da cirurgia, os homens da faca, né? Eles não têm, talvez, tanta recorrência para a literatura. Então, a gente até um tempo atrás estava nessa coisa aí, a prática do profissional não vale nada. Tipo, então pegaram muito nisso aí, que até um grande pesquisador aí, e eu gosto do cara, e ele falou assim, não me vem falar que a tua prática funciona, sabe? Eu lembro até hoje, eu estava na faculdade, aí eu estava no estágio final, eu consegui um estágio num grande clube aqui de Porto Alegre. Tá? Aí fui lá no estágio, tal, todo lá, era bolsa de iniciação científica, fazia projeto de extensão, comando figurino. Aí cheguei lá, primeiro jogo, o fisioterapeuta falou, faz uma botinha de esparadrapo nele. Não funciona. Ele me olhou assim, quê? E eu assim, não, é que não funciona a botinha de esparadrapo, não funciona pra nada. Tal artigo falou isso, não sei o que é só placebo. E ele assim, olha só, meu amigo, ó, ou tu faz a botinha no cara, ou tu vai embora. E aí tu começa a entender que não é só a ciência. A ciência, ela toca o pau na bandagem, toca o pau na liberação facial e mais um monte de coisa aí que não funciona, né? Só que tu vai falar pro Cristiano Ronaldo jogar um jogo sem as botinhas de esparadrapo. Uma, que ele vai te mandar embora e vão trazer outro cara que faça a botinha nele. E outra, se esse cara se machuca, tu dizendo que era pra ele não usar, a culpa é tua. Então já é uma coisa que talvez está intrínseca no esporte. Pô, até hoje, acho que todos os atletas acham que a bandagem é milagrosa, né? Não sei se tu já usou bandagem, provavelmente. Com certeza. No ombro. Parece que bota, parece que some a dor. Tu vai perguntar para alguém, para qualquer pesquisador, bandagem, placebo. Então vai muito disso. Eu gosto de escutar pessoas que estão na academia e que têm a prática profissional. Sim. Então acho que isso é muito importante, principalmente esse teu relato.